Fala, meus amigos do Pod Tudo e Mais Um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como Negão. E desde já quero agradecer vocês, a audiência, com todos os temas que a gente vem aqui apresentando no podcast. E hoje, para quebrar um pouquinho a rotina do kart e tudo mais, trazer de novo mais um pouco de espiritualidade. E com uma amiga que já veio há um ano mais ou menos atrás, então praticamente cravado, trazer de novo a Fabi para falar um pouquinho sobre oráculos, espiritualidade e tudo aquilo que a gente quiser abordar, né, Fabi? É isso Fabi, aí. muito obrigado. Obrigada a vocês. Pela presença de novo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ah, e o Ale que tá ali, escondidinho. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Abordando um tema que é minha paixão, Nossa, que é o tarô. O tarô, o oráculo. Bacana Eu demais, né? sempre fui bem apaixonada por esse universo das cartas, né? E então tô aqui para falar o que eu souber, né? E aprender com você também. Não, eu tô de fora. A gente vai ter um papo. Gente, a brincadeira é porque eu também sou oraculista. O pessoal que assiste Pod do Mais Um Cast sabe que faz há muitos anos também estou na parte de terapia. E trazer os amigos para poder orientar e somar, né? Porque a partir do momento que a gente dá abertura para outros profissionais e a gente conversa sobre, a gente evolui, né? A gente sempre aprende um pouquinho, né? Sempre cresce. Sempre cresce. Bom, Fabi, assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo, o oráculo, como começou para você? Então, eu, desde pequena, minha mãe gostava de cartomante, né? E eu... Sempre ia dar lá. Minha mãe era umas cartomantes. E eu adorava, porque eu queria entender. Eu ficava olhando, assim, a cartomante. E eu queria entender como que ela conseguia. Porque era baralho mesmo, né? Aquelas cartomantes de baralho, sabe? Eu jogo baralho comum também. Então. Jogo. E eu falava, mas como essa carta tá falando isso pra ela? Como que ela sabe disso, né? E, enfim... Era uma curiosidade de criança, sempre foi. Aí, na adolescência, sempre minha mãe, né? Tinha uma amiga que... Tô cortando um pouquinho. A sua mãe sempre curtiu parte espiritual. A minha mãe gostava de uma... Minha mãe gostava. A minha avó já vinha, né? A minha avó já era médium, a minha avó... Legal, família. Benzia, sabe? Eu nem sei se a gente conversou isso no primeiro podcast. Acho que não sei, né? Não lembra. A minha avó era benzedeira, né? Sabe, benzedeira aquelas benzedeiras. Eu não conheci minha avó, mas a minha mãe conta que minha avó tinha muito essa coisa do... Ela tinha uma ligação com desligamento de pessoas, né? Encaminhamento, desencarne. Isso, então assim, a pessoa estava morrendo, chamava minha avó. Né? Tinha bastante essa coisa, mas o meu avô tinha um preconceito, né? Meu avô era muito italianão, aquelas coisas, então a minha avó fazia umas coisas meio escondidas, aquelas coisas, né? Mas era interessante porque, falando sobre esse aspecto dos benzedeiros, né? Muitos que vieram da Europa para cá, as pessoas que acabaram entrando em contato com o campo, tudo, se tornaram benzedeiras. Sim. E assim, se for ver, as irmãs da minha avó eram todas espíritas, né? Tudo escondida, mas eram todas espíritas. E aí tinha a tia que depois abriu o centro, aí vai indo, né? Sim. E aí, enfim, aí voltando pro oráculo. Então minha mãe sempre gostou dessas coisas, sempre, vamos benzer ali, vamos lá, minha mãe, e eu adorava ir com ela. E aí, depois, na adolescência, ela tinha uma amiga que era numeróloga, assim, uma pessoa, já tá no outro plano, mas uma pessoa espetacular. E ela lia o tarô. E ali eu falava, meu Deus, que coisa linda, né? Só que ali ela tinha as figuras, né, no tarô. Sim. Só que assim, ela lia o tarô, depois ela pegava o baralho normal. Então, vinha sempre essa coisa do baralho normal, né? Aí depois eu consegui entender. Eu, particularmente, eu não leio baralho normal, não tenho essa capacidade, mas eu entendo como é a leitura, né? E aí, fomos assim, indo. E uma vez eu conheci uma pessoa, assim, resumindo mesmo, eu conheci um cabeleireiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele olhou pra mim e falou assim, quando você passar numa casa de Umbanda, né, que chamava antes, agora é Casa de Artigos Religiosos, compra um baralho. Falei, pra que eu vou comprar um baralho?
porque você tem que comprar um baralho. Eu falei, tá bom. E aí, toda vez que eu passava na frente, eu olhava e falava, não, eu não vou comprar isso. Não, eu não vou comprar, eu não vou comprar. E foi. Até que um dia, eu ganhei de presente de uma pessoa, assim, que eu nem ia imaginar que ia me dar um presente. Me deu um vale da Saraiva. Sim. E eu falei assim, eu vou comprar um tarô com esse vale. E aí foi onde eu comprei meu primeiro tarô. Antes de comprar o baralho na casa. Sim. Não, eu não comprei o baralho. Antes de comprar o cigano, né? Eu comprei o tarô. E aí, com livrinho, sabe? Sim. Aí tinha lá o papel que você abria, né? Colocava tal. E aí eu fui brincando ali. As posições. Tudo. Comecei a brincar. E aí eu tinha uma amiga. Isso um pouco depois. Aí eu comecei a brincar tudo. Aí depois de uns 2 anos, eu tava numa casa espiritualista. E a dirigente da casa era taróloga. E ela abriu uma turma pra aprender o tarô. O tarô convencional? Tarô, ela ensinava com o tarô mitológico, e aí ela abriu 2 turmas, na verdade. Abriu, porque era uma casa que trabalhava na linha cigana. Então ela abriu a turma do baralho cigano para as mulheres da casa, né, que trabalhavam lá, pra gente aprender as cartas, tudo. E abriu a turma de tarô. E eu entrei nas 2 turmas. E aí, depois de um mês, mais ou menos, uma amiga veio em casa, que sabe, eu tava fazendo um curso de tarô. Abre pra mim. Eu falei, você tá louca? Não, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei aquele que eu comprei na Saraiva com o livrinho e falei, tá bom, vai. Vou jogar pra você. Vamos lá. Aí eu abri. E aí, cada um, a gente ia lá no livrinho, sabe? Sim. Aí eu virei pra ela e falei assim, você pode ter filho? Aí ela, como assim? Eu não posso ter filho. Não sei o quê. Sei lá, ela tinha já uma menina de não sei quantos anos, acho que 10 anos na época, mas tinha mioma, tinha um monte de coisa. Não tinha podia... Sim. A saúde não favorecia. Não era, não, né? E ela tava se separando na época, tudo. Eu falei assim, eu não sei. Eu não sei, mas parece que é alguém de longe que você vai se relacionar e tem uma criança. Né? Aí eu falei, mas não leve em consideração, porque é a primeira vez que eu tô abrindo isso aqui, né? Sim. E aí, tudo bem. Aí veio a pandemia, né? Veio pandemia, essa minha amiga conheceu um colombiano, sei lá de onde que é. Enfim, o filho dela tá com 4 anos hoje. No final das contas, o que não favorecia... Então, aconteceu. Aí, depois disso, eu fiquei muito assustada, né? Sim. Mas aí eu já tinha terminado o curso, tudo, né? Assim, foi uma história engraçada que aconteceu, que foi a primeira vez. E aí eu vi que realmente o oráculo, ele pode te avisar, porque ela poderia não ter tido essa criança, porque, né? Sim. É que foi tão interessante, até a gente pra entrar um pouquinho sobre leitura técnica e intuitiva. Quer queira, quando a gente acaba olhando no livrinho, você vai pegar técnica. Sim. Né? Não tem intuição ali. Uhum. E eu sempre gostei muito, e o meu irmão caçula também sempre curtia. Então eu comecei a pegar um tarô com 16 anos. Nossa. De idade. Bom, vou fazer 46. Né? Faz tempo. Faz um tempinho. Aí, mas só que era só os 22 arcanos maiores. Ah, tá. E a gente, cruz celta, não sei o quê. Aí eu fui tirar uma carta, na hora que eu tirei a carta, veio a imagem, e parecia que tipo, passava um cabelo numa mulher. Tava jogando pra ele, né? Não sei, aqui tá uma posição, tá falando sobre relacionamento, e veio uma pessoa assim na minha mente. Veio na minha mente. Aí entra a questão do intuitivo. Sim. Aí eu peguei, ele falou assim, poxa, você descreveu uma pessoa que eu tô gostando na escola. Que eu tinha 16, ele é meu irmão caçula, é mais novinho, era coisa de moleque. Olha, que legal. Mas só que é onde você percebe que capta que o tarô, ele vai responder, ele vai se conectar a algum evento da sua vida. Isso é legal. E esse dia foi no livro mesmo. Então. E aí eu falava assim, não, mas tá aqui, ó. Eu falava pra ela. Aí o que eu fiz? Como eu tava fazendo o curso do baralho cigano, eu falei, vamos perguntar pro baralho cigano. Sim. E confirmou. Aí eu falei, olha... E os bichinhos confirmam mesmo, né, Fabi? Então. Aí eu falei, olha, eu não sei, mas alguém do passado, porque o que aconteceu? Aí no cigano saiu o navio, eu falei, pode ser alguém do passado, alguma coisa.
Eu falei, ou é alguém de longe. De longe. Né? E foi, então assim, essa foi a minha primeira experiência que eu tive com o tarô, e assim, no dia a gente riu muito, tudo, mas depois, e até hoje ela fala, ai, pelo amor de Deus, me abre aí que eu só confio em você, porque depois daquilo que você viu, porque era uma coisa... Porque você capta e a pessoa fala assim, poxa, você captou algo tão importante da vida dela. Mas aí eu vou entrar numa coisa, assim, já entrando, como eu Sim, olho sim. o tarô, e qualquer oráculo, que eu acho importante, assim, as pessoas vêm muito querendo que você adivinhe, né? Então, isso que eu contei parece uma adivinhação, Sim, sim, mas sim. não é. É, na verdade, algo que pode acontecer na sua vida. Você Então, pega uma linha, eu né? vejo mais como uma orientação. Olha, se isso acontecer e você não quiser que isso aconteça, tome cuidado, Sim, né? justamente. Então, assim, eu sempre falo, o tarô não vai adivinhar nada. É porque o pessoal tem que entender assim, se você vai num lugar para consultar a pessoa, né? Tá ali, a pessoa te fala sobre um evento que supostamente é futuro, Uhum. se você não conseguir se alterar, não tem lógica você saber. Sim, exatamente. Porque ele não vai mostrar o que é para. O que tá ali não vai, Você, né? você vai conseguir pegar consciência e alterar, né? Por isso que eu chamo de tarô terapêutico. Porque eu acho que o tarô é uma terapia. Sim. Porque você vai. É muita orientação, né? Você sabe mais que eu, que, Nossa. né? Assim, no sentido de que Sim, sim. você não vai abrir um tarô e vai dizer assim, olha, você vai ganhar na Mega Sena com esses É números. isso que o pessoal quer. O pessoal acha que você vai gerar um. Eu até brinco, é um mapa. É o seu mapa. Exatamente. Então você escolhe as ruas que você quer seguir a partir da sua localização. Que localização você está no mapa e que caminhos que se ramificam Ele vai para te orientar. te orientar. Ele vai até dizer a direção. Olha, se você for por norte, Ó, vai ser cuidado. um pouco mais fácil do que se você for pelo sul. Se você for pelo sul, talvez você chegue, mas você vai ter que sofrer um pouco, dar mais volta. Então, é uma orientação. Né? É o que eu vejo, né? Então, Sim. eu já atendi pessoas assim. Teve uma vez, a pessoa ficou 5 horas na minha frente. É tempo, hein? 5 horas, né? Normalmente, quando eu abro para alguém, eu peço para a pessoa reservar 2 horas, 2 horas e pouco, Sim, sim. né? Porque não dá para fazer correndo também, Não. né? Então, assim, nas duas, na verdade, no dela, numa hora já tinha definido ali o. O jogo. Só que ela fez mais 4 horas de perguntas, a mesma pergunta, de maneiras diferentes. A mesma pergunta. E o tarô deu a mesma resposta durante 4 horas. Você só fala de forma diferente porque a Entendeu? pessoa acaba tendo uma resistência, né, para Era receber assim, a resposta, né? mas e se... Aí ele respondia, não. A resposta era, né? Olhe primeiro para você. Essa era a resposta do Sim. tarô. Mas ela queria outra coisa na vida. Então ela ia, porque ela achava que mudando a pergunta, Vai responder a aquilo que ela resposta quer. seria outra. Assim, poxa, eu quero isso. Eu quero que o baralho confirme aquilo que eu quero ouvir. Eu Você pega tava, muito disso? sim, é o tempo todo, né? Eu tava jogando com o tarô mitológico. Então assim, para você ter uma ideia, era a carta de Narciso, saía o tempo todo. Que é como? É o Narciso se olhando na água. Tipo. Então, não precisava mais nada. Era olhe para si. Olhe para si. Olhe, a carta, acho que saiu das, sei lá, 100 perguntas que ela fez, 80 saiu a carta do Narciso. Então, é isso, é o que eu falo. Não é que vai adivinhar, não vai responder o que você quer, porque eles querem que responda, Sim, né? sim. Mas vai orientar. Então, aí chega um ponto que é assim, que eu acho legal, essa observação, a pessoa precisa entender que ela vai pedir orientação não para afirmações. Não. Ela tem que ir com a mente aberta para, por exemplo, se a coisa não está legal, ela quer afirmar aquilo que já não está legal, para que vai se consultar? Não faz sentido. É. Então ela tem que ir aberta para ouvir a informação e falar, poxa, eu tenho uma vontade, mas eu preciso entender que caminho que eu preciso traçar para chegar ali e se realmente é viável para mim. Sim.
Porque é aquilo que eu falo, é uma orientação. Sim. É como a maioria das terapias. Você No vai final das contas, orientar. Se ela quiser seguir aquilo, ok. Claro que sai coisas. Ah, precisa fazer uma limpeza espiritual, tudo isso. Saúde, né? parte mental. Sim, né? Mas tudo vai ser, mesmo saúde. Você não vai falar pra pessoa, olha, desculpa, você vai ter uma doença. Você não vai falar isso. Você vai fazer o máximo possível para a pessoa se cuidar. Né? Você vai falar assim, olha, seria interessante você buscar um médico, né? Ver, dar uma olhadinha na sua saúde. Porque você não vai falar pra pessoa, olha, desculpa, sua saúde realmente Você tá mal, hein? está mal, né? Você tá mal, bicho. Ou senão, vai morrer fulano. Eu não sei, no curso que eu fiz, né? Sim. A minha orientação, e eu sigo isso. Sim. Então, assim, se você vê algo muito sério de saúde, morte, não falo. É porque, por fim, a configuração pode até sair, você fala, putz, isso aqui é um desencarne. Pode sair. Mas só que, tá. E a responsabilidade emocional que você vai ter sobre a Não. pessoa? E assim, eu particularmente, eu não tenho como você, 30 anos de tarô, né? Eu tenho 5 anos de tarô. Já é bastante tempo. Nunca saiu. Talvez eu nunca tenha visto. Porque também eu não é uma coisa que eu busco. É porque, assim, eu tenho algo que, assim, quando eu vou dar curso, que eu acabo explicando. O tarô vai apresentar uma linguagem pro oraculista e para a pessoa que está à frente. Então, por isso que, por exemplo, a pessoa vai passar comigo, vai ter uma orientação, um padrão de conversa, com a Fabi outro, e os dois podem estar coerentes. A Sim. pessoa vai ter outra visão, porque somos pessoas, é um outro perfil emocional, outro perfil mental, e uma outra forma de se comunicar. Então o pessoal fala assim, mas quem é que está certo e quem está errado? Porque tem gente, peguei uma cliente um tempo atrás, que se consultava com um monte. É normal isso, né? Minhas amigas são todas assim. Aí você Elas fala assim, adoram ir numas tarólogas. Mas tá errado. Eu falei assim, não, errado não tá errado em você consultar. Você pode consultar com quem você quiser. Mas só que a que ponto que todas essas informações vão te confundir muitas vezes? Não, e pra quê? Porque essa pessoa, aí eu venho aqui com a minha, porque eu, né, tenho esse meu jeito que eu não consigo. Então, assim, essa pessoa, cabeça de terapeuta falando, Sim. que vai no oraculista a cada mês, é porque ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Sim. Então, se ela foi em você, foi lá no negão, aí, normalmente assim, né, o negão falou assim, olha, não, esse homem não está no seu caminho. Ah, não, mas eu quero que ele esteja. Então eu vou na Fabi. Aí a Fabi, não, esse homem não está no seu caminho. Sim. Ah, não, eu quero que ele esteja. Então eu vou na Mariazinha. Não, olha, esse homem não tá. Ela vai buscar até alguém dizer pra ela o que ela quer ouvir. Sim. Aí nessa que ela quer ouvir, se falar pra ela assim, olha, pra ele ficar no seu caminho, você tem que fazer isso. Agora sim. Agora eu faço uma macumbinha e trago a pessoa amada. Então, infelizmente, você sabe, a gente sabe que nessa área, né, nesse ramo, tem muita gente que faz isso. É onde ocorre, de certa forma, é claro, a pessoa buscou aquilo. Sim, mas ocorre também em exploração. Mas é porque a pessoa está te deixando explorar. Ela está se deixando, porque ela está buscando o que ela quer. Ela não está buscando uma evolução, ela não está buscando uma orientação. Ela está buscando o quê? Ela quer a resposta que ela quer ouvir. Mas, Fabi, aí entra nesse ponto que é bem legal. A pessoa não busca orientação e evolução, na maioria das vezes. Não. Nem tem noção que o oráculo pode levar isso para ela. Não. E é legal a gente colocar isso para as pessoas. Gente, oráculo é evolução. É autoconhecimento. autoconhecimento. É autoconhecimento. É assim, quando eu falo tarô terapêutica, a pessoa fala, mas tarô é... Tarô. Eu quero saber se eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, né? Sim. Sei lá, se eu vou comprar aquela casa ou não vou. Pode até acontecer de te responder. Mas provavelmente, se você vai perguntar assim, eu vou casar, ele vai te falar, olha, olhe para você, seja feliz, se cuide, sei lá, se você tem algum trauma, resolva, pare de olhar para isso, olhe para frente, ele vai te orientar. E às vezes fala assim, olha, agora não é a hora de você pensar em focar muito no relacionamento. E o seu trabalho, como que tá? Sua saúde? Então. Você está lidando bem com essas coisas da sua rotina aí na sua casa?
Então, a coisa assim que eu também não entendo muito bem, que eu falei que eu precisava até aprender. Esse pessoal que fala assim, eu vou fazer uma pergunta, né? Tem muita gente agora, né? Sim. Uma pergunta, 2 perguntas. Sim, sim. Eu não sei se, assim, Eu, pessoalmente, não gosto. Para algumas pessoas eu abrir é complicado. não é? É Porque complicado. como que você vai responder uma pergunta? Eu vou casar com o negão? Como que eu vou saber se eu não tenho a Qual que é o sua, né? contexto? Exatamente, Que, né? que cabeça que eu tô? Por que que eu tô buscando Aí o tarô vai isso? começar a responder umas coisas que você não vai saber, aí você responde vai. Sim. Sai afirmativo. Pô, acho que você vai casar. Aí passa, a pessoa se lasca. Não. É afirmativo, mas o que Quando, quando como, por quê? e o que você iria passar até chegar no evento, então. que as pessoas não se preocupam, né, Fabi? Não. Pra entender. Ninguém quer saber o caminho, né? Fica fácil também, né? Pra Ninguém caramba. quer saber. Mas é assim, por isso que eu falo, eu tenho essa paixão pelo tarô. Pra mim, assim, o tarô, ele é vivo. Ele não é um baralho que eu vou abrindo. Ele é vivo, ele vai respondendo o que ele quer. Né? Tanto que eu não sei se todo mundo faz assim, né? Mas toda vez que eu vou finalizar, eu pergunto pra ele, eu posso fechar? E sempre vem alguma mensagem no Sim. fechar. Então, assim, eu não tô perguntando nada, eu tô perguntando o que ele quer responder. Então, assim, essa dinâmica sou eu, terapeuta, interpretando o tarô, né? São 3 pessoas ali, né? O tarô. Eu já acho, por exemplo, o baralho cigano eu acho diferente. Acho ele fofoqueiro, Sim, né? sim. O baralho cigano é do tipo do cotidiano. Ele é mais ágil, mais, né? O Agora, tarô é mais sério, eu acho. Eu acho ele mais sério. Mais, tipo, ele é mais... pá, às vezes no meio. Não sei, essa é a minha opinião. Não sei se tem essa percepção. Não, e assim, eu como eu sou uma pessoa que eu não tenho dó do consulente nunca, então... Mete a bordoada. Então, assim, tem gente que me adora, tem gente que nunca mais volta. Fabi, para o pessoal de casa entender. Gente, a gente tá falando sobre baralhos, do baralho mitológico e do baralho cigano. Então, assim, na mesa, a gente colocou aqui o mitológico, que é um baralho muito bonito. Eu adoro o desenho do mitológico. Vamos pegar o baratinho, esse aqui. O tradicional total. O tradicional. E esse é o raiz. Esse é o cigano, raizão. Se você quiser pegar. Eu vou pegar uma carta só para vocês ver. Acho que tá aqui, né, Baratinha? Dá pra ver, né? Ó, esse qual que é? Esse é o cigano. Esse é o cigano. Tá. Que é uma carta menorzinha. Tem até o naipe aqui e o desenho, né? Agora pega o outro lá. O outro parece mais bonito. O outro é mais bonito. É mais detalhado. Vou pegar a carta do diabo. Que dá medo. Que o pessoal tem medo do arquétipo do diabo. Né? Esse aqui é o tarô mitológico, tá? Tem o convencional também. Deixa eu ver se eu acho. Não, se eu jogar esse negócio aí e sair essa carta, eu já saio correndo. Não. Poxa, mas é uma carta tranquila, Você sabe um que eu esqueci, que eu não sei onde tá? Eu procurei lá em casa, deve estar lá na sua, sei lá, não sei onde tá. É só pro pessoal entender, porque cada baralho tem um desenho esse diferente. Aqui é um diabo também mais tradicional. Um diabinho diferente, mais tradicional. E me diz uma coisa, saiu essa carta, e aí? Tô ferrado? E aí, Fabi? E aí que sai correndo, o diabo. Sai diabo. Sai diabo. Então, é o que a gente estava falando. Tudo depende muito do contexto que a carta sai. Sim. Né? Então, assim, eu tô ali, abri, saiu o diabo. Sei lá, fiz uma pergunta, primeiro saiu o diabo. Então, assim, todas as cartas, vamos chamar de cartas, eu não gosto muito, gosto de chamar de lâmina, né? Lâmina. Todas elas têm um lado positivo e um lado negativo. Então, assim, são duais, né, Fabi? Todos nós somos duais, né? Então, na verdade, vou explicar um pouquinho o que é o tarô, então. O tarô são 78 lâminas, onde 22 são os arcanos maiores, que todo mundo fala, né? Esse nome bonito, né? Então, o que é arcano? Arcano é segredo, mistério. Esse é o significado da palavra arcano.
Então, os arcanos maiores, você me corrige, por favor. Fabi, você é... Os arcanos maiores é o que a gente traz mais personalidade, né? Sim. É mais a personalidade, que a gente chama de arquétipos. Então, assim, eu consigo definir mais a personalidade do consulente, do que eu estou trabalhando, nos arcanos maiores. E os menores é onde tem os naipes, né? Que nem aqui, a gente tem paus, deixa eu pegar aqui, ó, copas, pra gente mostrar. Ouro. Falta espada, né? Eu não gosto de espada. Geralmente as pessoas não gostam de espada, não sei por quê. Espada, vou pegar a carta mais sombria que tem. Se você quiser mostrar lá, que são os 4 naipes que a gente conhece do baralho normal. Assim, no baralho normal que a gente usa para jogar truco, tem espada, Isso. copas, paus e ouros, certo? Então, isso daqui é uma carta, deixa eu ver. Esse é de Focou, espadas. Baratinha? Focou, né? Focou. Espadas, né? Isso. Aí eu vou pegar a carta de copas. Né? Ah, tá escrito lá 6 copas. Isso. Tá escrito aqui, ó. Aí, paus. E Nossa, ouro. mas não tem nada a ver, né? As figuras Não, do- na do verdade, baralho. esse é um tarô mitológico. Ele tá todo baseado nos deuses mesmo, né? Da mitologia grega. Agora, ó, esse aqui, de repente mostrar um Sim. desse, ó. Ó, como que muda? Como muda. O mais convencional, né? É bem puxado pelo tarô de Marcelo. Esse é porque é o tarô mais tradicional, vamos dizer assim, né? Ouros, aqui, Faz sentido. né? Melhorou? Paus, tem os bastões, né? Copas, Cara, que é taça realmente, né? uhum. E também a carta de espadas, Espadas. que realmente Cara, são é muito espadas. parecido com o baralho espanhol, cara, que minha avó tinha. Então. Só pra jogar, Baratinha? Não, ela Porque- um baralho. Nós chamavam Então, mas é porque Virisca. o- Ah, mas é jogo mesmo, né? Jogo mesmo. é porque o tarô, É igualzinho. o primeiro tarô, ele veio de lá, né? Ah, é? Na verdade, o que acontece? Era o baralho normal. E aí eles foram criando, né? O primeiro tarô de Marcelo, ninguém tem exatamente como que foi feito, Poxa, né? se eu te falar o tarô que eu tenho, que eu ganhei, inclusive no curso que eu fiz no Rio de Janeiro, esse tarô é caro, que é do Vicente Esforça, que é do século XV, Olha lá. que é um tarô com número de série. Esse tarô é um... Então você guarda que Cara, isso aí. esse tarô, eu ainda não estreiei, eu não jogo ele. Ele é um pouco caro, gente. Ele custa... Tem tarô que custa uns 5 mil mil, reais, 6 mil assim. reais, Alguns R$ 1.000 aí. E aí o que acontece? Então, são os 22 arcanos maiores, que são os arquétipos que a gente consegue personificar as cartas, né? As lâminas. E depois vem as outras, né? Que são os 4 naipes. E nos 4 naipes tem 1, 2, 3, 4 páginas, rei, as mesmas coisas. Só que o que a gente faz? A gente trabalha nos naipes com os 4 elementos. Então, é água, fogo, ar e água. Então, no naipe, água, fogo, ar e terra, né? Então, na espada, ar, no ouros, Ouros, terra. né? Na copas, água e na... E paus, fogo. Isso. E aí, cada elemento tem a sua função, né? Função, água, emoção. Então, a gente trabalha com um baralho. Por isso que eu falei que agora eu entendo como as pessoas liam um baralho lá atrás, Sim. né? Trabalha com um baralho, só que com figuras. E aí, a simbologia no tarô de Marcélia, que eu não tenho, tarô de Marcélia. Nossa, eu tinha, eu tive alguns, outros tarôs que eu acabei dando. Eu comecei com o de Marcélia. Então, eu não tenho. Mas aí o que acontece? Tem a simbologia. Então, tem os 2 pés no chão, tem os sentado, olhando para cima, olhando para baixo. Então, todas as simbologias na carta, a gente vai interpretando, né? Os arcanos menores no de Marcélia, que a gente não tem aqui. Mas assim, o tarô de Marcélia, os menores é só o símbolo e a quantidade tipo esse aqui. É tipo esse aqui. É só o símbolo do naipe, né? Do e a naipe. quantidade. Então, você tem que ir fazendo. Por isso que eu gosto. Eu gosto desse aqui, porque é uma história, né? Sim, e o mitológico ele fica é gostoso de ler, porque você pega o
você puxa Você através da puxou. imagem, né? Não, e aqui, por exemplo, você vai pegar. Você pega a Imperatriz. Meu, é muito fácil você uma mulher falar da grávida. Imperatriz, né? Porque ela é Deméter. Mostra lá. Legal. Vê se dá ali. Ela é Deméter. Então, assim, você pega a história da deusa e traz pra Imperatriz. Legal, né? Então- Você identifica a Imperatriz Gravidez também? Você Sim. puxa? Ó, que legal, gente. É muito bonito esse baralho aqui. Nossa, É. se sair isso pra mim, eu posso ficar... Eu vou engravidar como? Não, mas pode ser prosperidade, Sim, né? Tem um sim, monte sim. de coisa. Tem o simbolismo da gravidez é amplo, né? É. Aquilo que dá pra nascer. Não, e né? assim, como eu trabalho muito com mulher, eu gosto muito de trazer a história dela, né? Da Isso é Imperatriz, da Deméter mesmo, daquela mãe que luta pela filha, que foi atrás, que, sabe? Sim. Então, assim, é trazer esses exemplos. Por isso que eu gosto do mitológico, porque eu trago o exemplo da história dos deuses. Isso é legal pra caramba. Então eu vou misturando, sabe, as coisas. E eu sempre gostei de mitologia, né? A mitologia, que assim, conectada à parte nórdica, assim, é bem legal com essa questão dos deuses também, tudo. Ainda eu brinco assim, eu falo, né, quando eu pego, quando sai a carta da Perséfone, que é a sacerdotisa, né, eu falo assim, seja sonsa. Seja Que nem sonsa. ela. Aprenda a ser sonsa, né, porque ela tem cara de sonsa, né, assim, Sacerdotisa. a sacerdotisa. Tem um termo, faz a... Caramba. Faz egípcia. Faz a egípcia. Vamos lá. Né, eu falo assim, ó, ela conseguiu enganar o diabo. Focou Essa baratinho. maçãzinha aí, Então, na verdade, o que ela tem na mão, é uma né, maçã? O que é? é um romã, né? Arrumar. É uma fruta. É um romã, porque o diabo, que é o marido dela, O dia. Nossa. ele... Não, na verdade, quem é o marido dela é a morte, né? É a morte. E ele deu, né? Porque ela foi pro submundo com ele. Sim. E aí, pra ela ficar lá e não poder sair, ela comia uma semente de romã, né? Mas ela conseguiu fazer com que ele liberasse ela 6 meses por ano, porque a mãe lutou. Então, assim, essas coisas, Sim, né? Tem a história. A conectada história aqui. junto. Então, eu adoro ele por causa disso. Porque aí eu vou trazendo a história. Vamos pegar outra carta polêmica. A morte aqui, Fabio. Ó, mostrar uma carta da morte aqui. Ó. A morte eu adoro. É uma carta que eu mais gosto. Bem interessante. E Só voltando um pouquinho no diabo, que o Baratinha perguntou do diabo. Ah, sim. Se caísse a carta do diabo, né? Não, da morte também ferrou, mas é tudo bem. Não, então, o As diabo, duas, eu né? gosto dela porque eu sempre ligo. O diabo, assim, ele tem 2 lados. Dependendo do contexto, é porque alguém tá te manipulando total, né? Só que você também pode ganhar dinheiro, né? Ele é... A Marina pergunta, a carta da morte representa a morte mesmo? Peraí, só vou terminar aqui e já explico para ela. Então, assim, o diabo é isso. Tem muita ligação com dinheiro, com material, né? Sim. As sensações físicas, né? E assim, só tem que tomar cuidado dependendo do contexto. Um lado negativo dele é muita manipulação, né? O assim. controle e ser controlado. né? Exatamente. Possessão. Que é o diabo, né? Mas ele é uma carta, não é ruim, não. A morte, que a pessoa perguntou, né? Se representa a morte física. Não. Você conhece eu ouço algumas vezes a Halu Gamache? Que é Não. que ela falava assim sobre energia. E ela falou um negócio que é interessante. Não existe morte, só existe vida. A gente só deixa corpos para trás. A vida nunca A cessa. vida não acaba, né? Mas normalmente a carta, quando sai a morte, normalmente é uma morte emocional, né? É uma troca de corpo, é uma troca de paradigma, é uma troca de... A morte é para você matar aquilo que precisa ser matado dentro de você. Tipo assim, não serve mais. Pra que você vai gastar mais tempo aqui? Então, para que eu vou ficar carregando coisas em mim, né? Se eu posso matar e viver melhor. É como você falou, isso é Renascer, muito né? legal. Renascer. É muito legal. Não existe morte, só existe vida. Existe. E a gente vive o tempo todo. E a gente morre o tempo todo. E precisa findar os ciclos que não são funcionais mais na nossa vida. Exatamente. É Exatamente. uma carta importantíssima. Se você precisa encerrar um ciclo e se é a carta da morte, pode ser que o ciclo que você tenha que se encerrar seja dolorido, até triste. Sim.
Mas às vezes você precisa viver o luto, o afastamento, para renascer. Porque toda morte tem um luto, né? Né? Então, olha, profundo, papo profundo. Né, Lê? Profundo. Mas eu gosto muito dessa. Eu adoro a Carta da Morte. Tem algumas que eu não. Você também tem isso? Tem umas que você não. Eu não sei, Fabi, eu vou ser Oi, bem eu. sincero. Às vezes é que depende da pessoa e depende do dia também, porque eu jogo pra mim, né? Então às vezes. Tá. Tem uma carta, mas na cartomancia. É 5 de copas. Você tá falando sobre isso. Saia pra mim direto. E eu falei assim, por quê? Porque fala sobre indecisão e estar em cima do muro. Então, eu vou uma pessoa assim, poxa, deixa o outro decidir. Diz não sei o quê. Então, assim, é uma carta que representa isso na cartomancia, que é o baralho comum. Tá. E toda hora saia pra mim e eu fui assumir que você é isso, é dolorido, né? Que Você precisa de uma morte logo em seguida. Sai daí. Sai do muro. Eu, quando eu fiz o curso, a gente teve que escolher uma carta que a gente gostava muito e uma carta que a gente não gostava nada. E aí foi interessante, porque a carta que eu mais gostava foi os oráculos maiores, né? A gente teve que escolher. Eu escolhi a morte, era a minha preferida. E a minha que eu... Detestava. Não, assim, aquela que sabe, não é que eu não gostava, mas ela enroscava, era a temperança. Ah, temperança é uma carta... Assim, é que Eu falo com que ela é o tempo- morna. Tipo... Mas, e que carta é essa? Tem aí? Tem. Pode pôr a mão, não tem problema não. Eu invadindo o baralho da família. Não tem problema. Ó. Porque eu falo... Tá vendo? Eu brinquei outro dia. Ela tá temperando. É sempre assim. Tenha paciência. Chuva de Sabe assim? cintura. Ai, gente, eu não sou muito de temperança. Então, assim. Mexe com aquilo que é nosso, né? Exatamente. Então, assim, o que eu não gosto é o que eu tenho que trabalhar, né? O 5 de copas pra mim. Sai do muro. Então, a temperança pra mim incomodava bastante. E aí, isso eu tive que trabalhar, porque quando sai num jogo de alguém, eu sempre olho pelo lado negativo dela. Isso que eu... Fabi, você disse um negócio muito bacana. A gente sempre bate na tecla. Toda carta é dual. Toda carta é dual. É até mesmo assim, eu tenho um negócio particular, eu não gosto de jogar com sentido invertido. Porque eu já falo que a carta tem dualidade. Mas muitos jogam tranquilo. Acho que Eu também não vale. uso, não. Eu não gosto de jogar com sentido invertido. Porque se a carta já é dualidade, já é positiva e negativa, em teoria, por que eu tenho que inverter para intensificar alguma coisa? Não. E se tá de ponta cabeça, às vezes é porque eu pus errado no baralho. Eu penso dessa forma. Então, assim, é por isso que eu não gosto de jogar do sentido invertido. Então, assim, às vezes a gente vai pelo negativo porque nós temos uma tendência de negar as coisas. Sim, Então exatamente, pesado. Então, assim, eu tenho que estar sempre atenta a essas lâminas que me trazem incômodo na hora. Então, assim, o que eu falo, né, agora eu tô sempre fazendo o quê? Eu posso estar ajudando o consulente a uma cura, um caminho de cura, mas ao mesmo tempo eu também estou me ajudando, porque eu estou trabalhando aquilo que eu tenho que trabalhar em mim. Então, saiu a temperança, eu falo... Deixa eu ver direito, vamos ver, não pode ser bom, é bom, ela pode ter um significado bom, então vamos trazer, né? Então, esse trabalho, eu acho que, para mim, é em todas as terapias. Você acha que é uma ressignificação isso? Lidar com essa parte que você pega mais negativo e tem Sim, e eu acho sentir que é o um positivo. trabalho comigo mesmo. Ressignificar, né? É um trabalho muito, muito, e assim... eu tenho que estar atenta. Então, assim, né? Você que morou no Japão, a questão da meditação, né? Que a gente fala de atenção plena. Eu tenho que estar atenta ali. Não só a tudo, mas a mim também. Eu estou aqui. Eu faço uma brincadeira quando as pessoas vêm jogar comigo, que eu falo assim, eu faço ela pensar, qual que é o melhor momento da sua vida? Pensa. A pessoa pensou, qual que é o melhor momento? Ela, não, é agora, aqui agora. É você falando comigo. Esse é o melhor momento da sua vida. Sempre. Né? E ali, porque uma coisa assim que eu vejo, e ainda hoje, a gente estava na reunião lá de marketing e tal, e eu acabei falando isso, né? A gente não pode nunca achar que a gente é superior a ninguém. Sim. Né? Então,
uma questão de eu saber que isso é meu, eu tô abrindo aqui. Nenhuma pessoa que passa comigo fala, eu não gosto dessa carta. Não, não faço isso. Mas eu me colocar nessa posição, eu acho que o campo espiritual, me colocar numa posição de humildade, que a gente estava conversando antes, né? Que é a simplicidade, a humildade. Quando o terapeuta se coloca nessa posição, eu acho que tudo se abre mais e eu me abro para a cura também. E a gente, assim, pelo menos para mim, né? Eu quando comecei a estudar, sempre fui muito ávido por informação, né? E tal, sou escorpiano, né? Então, signo do profundo e tal, espiritualista. E, nossa, que legal, que bacana, isso significa isso, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder o prazer. Não. A partir do momento que você coloca o ego, não, porque isso, porque você coloca, tipo, um máximo no seu do conhecimento. Então, meio que você para ali. Não. Cara, sempre tem mais pra você aprender. Não, e eu acho que a gente trabalhando com esse tipo de coisa, a gente tá falando de espiritualidade, que não tem jeito. Né? Sim. Mesmo que tenha toda a técnica, né? Tem a apostila, tá tudo bonitinho. Sim. Mas cada vez que você abre, você pode abrir o mesmo jogo, mas você vê outra coisa. Por quê? Porque ali tem algo a mais, né? Que tá vindo. E a gente sabe que tem e respeita. Então, se você coloca esse limite, como que os caras que estão em volta da gente, tentando ajudar, vão conseguir? Vão passar uma informação, alguma coisa. Porque de repente você fala assim, poxa, espada com o diabo. Na verdade, que é uma estalactite, né? Eu acho. Ou um pedaço de uma espada. Mas aí, assim, você pode pegar uma parte da carta e passar e é interessante que, às vezes, comigo acontece, né? Assim, os bastidores do negócio. O negócio começa a fazer assim, né? Sai, né? Olha pra isso, olha aqui. Parece que você tá assim, você olha assim que nem agora. Você olhou só isso aqui, tem um monte de informação. Justamente. Mas o que tipo chamou a atenção isso? Por quê? Aí você fala, o que você tá querendo me dizer? Quando você faz essa pergunta, o que você tá querendo me dizer? Se você tem essa limitação de ego, o que acontece? A resposta não vai vir. Sim. Né? Então, assim, cada vez mais eu sinto e vejo que a gente tem que trabalhar cada vez mais na simplicidade, cada vez mais na humildade, cada vez mais eu não sei nada, né? Sim. Eu sou um instrumento. Então, hoje não, eu sempre fiz isso, mas hoje mais. Eu tô abrindo mais, né? Porque eu como... A leitura intuitiva para você, assim, é um complemento para você no jogo, fora a técnica que você tem. E o que acontece hoje? Como eu tô deixando mais isso fluir mais, porque eu tô evoluindo em outras partes também, então eu acho que tudo vai, né? Por exemplo, eu tô... abri ali, a pessoa me buscou por causa do tarô. Só que eu consigo entender ali que outras coisas eu posso ajudar ela. Então, de repente, ela vem por causa de um relacionamento. Normalmente é relacionamento, né? Sim, o povo busca por causa de relacionamento. O pessoal quer casar. Quer viver feliz para sempre. Ou não, né? Ou quer descasar também. Ou quer descasar e casar com... né? Acho que a gente sabe que tem muita coisa. Enfim. Mas, assim... Então, ali, eu sinto que eu tô conseguindo unir outras coisas. Então, assim... buscou porque eu quero tal, mas eu não consigo, porque eu acho que ele não gosta de mim, ou meu marido tem outro, aquelas coisas, né? Sim. Então, você pega e começa a trazer, poxa, vamos fazer uma sessão disso? Vamos trabalhar nisso? Vamos trazer isso? Vem para o grupo de mulheres comigo, sabe? Ou vamos fazer uma meditação assim para liberar seu chakra e tal. Então, eu tô começando, há algum tempo já eu faço, mas hoje está mais intensificado, a unir tudo. Geralmente, as pessoas vêm passar no oráculo. É claro, nem todo mundo tem uma mente aberta para você introduzir uma terapia pós-oráculo. Sim. Né? Que eu acho que seria muito interessante. Nossa, é maravilhoso isso. Mas eu já, de antemão, algo que eu faço sempre. A pessoa passa uma consulta comigo, eu falo assim, olha, coloca os seus 3 copos durante 3 dias, um copo com água para você tomar. Tudo que a gente conversou que não tá legal, para mim emanar uma vibração legal, para que você consiga conciliar e ter clareza para a vida. Então, eu já coloco isso na minha consulta. Aí, mas poxa, tem alguma coisa que eu posso fazer a mais? Eu falo, tem. Porque aí eu entro a parte de aconselhamento terapia, aconselhamento terapêutico, reiki, aí qualquer outra coisa que eu vou indicar. São as ferramentas que você tem ali. Tem, é o que eu tô fazendo, sabe? Foi muito legal.
eu tenho uma amiga que mora fora do país, aí algumas terapias não dá para que ela Sim. fazer, né? Mas ela estava numa situação muito complicada mesmo. E aí a gente trabalhou energeticamente, sabe? Foi Sim. maravilhoso. Inclusive, uma cliente que eu atendi, eu mandei pro espaço. Às vezes eu falo, olha, que nem, mas ela tá num lugar que Não dá pra... Súria. não tinha nada, né? Que é o espaço... Nossa, eu adorei a camisa de vocês, ó, Espaço Súria. Tá com um novo design aí, muito bacana, gente. Olha lá. Esse é o nosso espaço. Olha aí, Nosso novo logo. Com bacana a pra cara. nova jornada aí. É exatamente essa coisa, né? De a gente conseguir. Porque a gente tem tanta coisa, sabe? Para você auxiliar. Então, assim, Complementar a informação, né? o tarô, ele não é uma coisa que vai resolver sua vida. Assim, dá uma luz, dá um Sim. norte. Mas ele vai te dar orientação. E se você tem um terapeuta como você, como eu, como muitos por aí, que tem Sim. tantas ferramentas para te ajudar. São capacitados. Inclusive, vamos lá. De repente saiu que a pessoa tem algo que já afetou o físico. Aí a pessoa é um quiroprata, a pessoa é um acupunturista. Cara, você fala assim, poxa, vai no acupunturista, vai faz tal coisa. não, Ó, precisa ir também, fora isso, ir num médico, Médico. alopata mesmo, sabe? Então, assim, é isso, você tem que buscar recurso. O que, assim, às vezes a gente, e eu já conversei com muita gente que trabalha com tarô, não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, já, da gente desanimar, às vezes, né? Porque a pessoa vem, você fala, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso, você só precisa seguir aqui, fazer isso, né? A pessoa não quer. Ela quer que você responda e ponto. A pessoa quer só aquilo que está muito limitado dentro da cabeça dela ainda. E não percebe a grandiosidade dentro da própria vida, né, Fabi? Porque ela pode fazer tanta coisa. Sim. Tanta coisa. Ela pode seguir para tanto lado, tanta coisa. Mas não, ela foca numa coisa que é a única coisa que tá desviando ela de todo aquele resto, né? Porque o tarô, ele é amplo, ele vai falar de toda a sua vida. Aí entra aquele negócio, gente, coloque na cabeça, tudo aquilo que a gente foca cresce. Exatamente. Cuida do bichinho. Cuida do bichinho. Cuida do bichinho. Da água, da comida, dá banho, né? Põe pra dormir. Cuida do bichinho. Tem gente que adora o problema. Na mesa aí vocês mostraram só 2, né? Isso, a gente mostrou o baralho do cigano e o Mas mitológico. tem mais aí, né? Tem um... Não, é que aqui tem outros tipos. Esse aqui, por exemplo, se você quiser mostrar, que É do Osho, né? é do Osho. Eu não tenho muita afinidade, mas ok, é a mesma coisa, só que são outros nomes, tá vendo? São outros arquétipos. São outros arquétipos, É. tá? Que são os desenhos, né? Ah, legal isso aí também. É bonito. Esse aí é mais indianinho. Aí, por exemplo, aqui tá colocado, é colocado como o bobo, né? Isso. Mas só que é uma carta que pode simbolizar lado. o louco. Outro lado, né? Opa. Aí. Fala no microfone aí, Lê. Tem uma pergunta para a Fabi de Gênova. Meu Jesus. Opa. Eita, nós. Fabi, quais os benefícios do tarô? Nossa. É o... De uma forma Caramba. simplista, para aquele que é leigo. Não, é assim, Pra que eu vou vou tirar resumir o tarô? tudo que a gente falou, né, um pouco assim. O tarô, ele é uma ferramenta, né, uma ferramenta. Ele é um oráculo que a gente pode chamar de uma ferramenta terapêutica que vai dar um direcionamento. Basicamente, ele é isso. Ele não é um oráculo divinatório. Ele não vai adivinhar, você vai casar, vai ficar rico. Os números da Mega Sena, né? Que o povo gosta de brincar. Não vai sair os vai. números da Mega Sena. Mas ele vai te dar um direcionamento de vida. Então, de repente, nossa, eu recebi uma proposta aqui, mas eu tenho essa aqui. O que eu faço? O que será que é melhor? Você pode procurar. E pode ser que ele te diga onde é melhor. Mas normalmente ele vai dizer o que você precisa olhar para você, para que você faça a sua melhor escolha. Ele não vai te dar a resposta. Sim, com certeza. E, gente, como a Fabi falou, lembra que a Fabi falou sobre os elementos? Tem o espada, copas, paus e ouros, que ela falou sobre os elementos. Ar, água, fogo e terra. Então,
é mental, emocional, É. o seu padrão de ação é aquilo que você tem de concreto na vida. É isso. Então, assim, poxa, o tarô vai acabar abraçando tudo para te passar a melhor informação. É. Eu trabalho, o meu trabalho, como que eu faço? Eu trabalho com essa mandala, com a mandala astrológica. Que legal pra caramba. É. Então eu entro com. Eu uso 2 tarôs. Eu acho que, ó, Baratinha, assim, o Barata focou aqui na mesa. Gente, vocês vão estar vendo aqui que tem aqui, ó, terra, ar, água, fogo, né? Na Aqui mandala. e são signos, E né? são os signos. São os signos, e cada signo na mandala astrológica, cada um dos 12 signos, ele tem uma função na nossa vida. Então, por exemplo, aqui eu tenho né, fogo, espiritualidade, terra, né, a carreira, casamento, sociedade, saúde, comunicação. Então, são todos os campos, Dinheiro. né, dinheiro, o como você está nesse momento, né, que é a casa 1, que é a pessoa. Áries, né? Então, assim, a gente tem a mandala astrológica. Dentro da mandala, eu entro. Vou contar para você como eu jogo. Ó, segredos da Fabi. Aí eu uso 2 baralhos, né? Já vou clonar a técnica da Fabi pode pra mim jogar clonar, também, hein? pode clonar. Aí eu uso 2. Então, o que eu faço? Eu abro essa mandala só com os arcanos maiores. Ah, legal. Porque aí pra falar mais sobre o indivíduo. Isso, primeiro. porque aí eu personalizo cada parte da vida dela com os arcanos maiores. E depois eu pego esse segundo baralho e trabalho com os maiores e os menores e vou fazendo as histórias, né? Sim, pra poder montar. Para montar cada coisa. Então, cada casa tem a sua história. Ah, legal, Fabi. Então, eu trabalho assim. Por isso que eu falo que não dá para fazer uma leitura de 1 hora. Fast food. Não dá, porque assim, já nessa primeira é 1 hora. Poxa, com Né? certeza. Porque aí eu abranjo a vida toda. É muita informação, tudo. Fabi, um negócio legal que às vezes o pessoal pergunta também pra mim, pode ser que pergunte pra você. Vida passada no tarô. Então, a gente tem a casa, Aí. né? A gente tem aqui, ó. A gente tem essa casa aqui. A casa O 12. É a inconsciente. casa do inconsciente. Então, assim, como o tarô não é uma coisa religiosa, né? Então, eu não gosto de falar vida passada. Porque se uma pessoa não acredita em vida passada, Sim. eu vou falar, essa casa da vida passada. Então, assim, o que eu vejo, o que tem aqui? O que é meu inconsciente? É aquilo que eu estou passando neste momento karmático que eu tenho que resolver. Algumas pendências que você Isso. carrega. Então, assim, neste momento, porque o tarô é isso, é o momento, não é a sua vida inteira, é neste momento. Então, assim, eu tô Como se com fosse uma problema. penalidade eterna. Não. Nossa, eu tô com um problema com os meus pais, eu não consigo resolver. Saiu ali, é porque é algo que você tem que resolver ali de uma maneira amorosa, né? E às vezes algumas pendências que aí a gente entra com algumas coisas espirituais, né, mais pesadas ou não, aí depende Sim, muito. sim. Então sai muito aonde, Porque né? dependendo de como você enxergar a pessoa aqui, você pode indicar um tratamento. Sim. Até muitas vezes eu indico tratamento espiritual, até pelo fato de você ter essa coisa que às vezes algum obsessor que está te rondando, algumas coisas, isso sai sim, se tiver a permissão. Eu tô né? assim, só pra a gente bater uma figurinha. Assim, eu tô estudando algo legal, que eu gosto da parte de neurociência e envolvendo com hipnoterapia. Que legal. Então, assim, tô dando uma estudada porque eu falo assim, poxa, isso é algo que pode agregar também. Sim. Não porque você quer induzir ou controlar a pessoa, mas por causa das travas. Eu tô percebendo Sim. a necessidade de trabalhar bastante com essas travas do inconsciente. Porque assim, o que eu vejo, aqui eu uso mais a espiritualidade, nessa Sim. carta nessa casa do inconsciente. E nessa casa aqui de escorpião, aí eu entro nisso. O escorpião. Que eu entro na profundidade de transformação. É onde sai, quando sai a carta da morte aqui, filho, ou você muda ou você muda. Muda. Ou você muda ou você muda. Porque se saiu a morte aqui na casa de escorpião, é porque realmente Ou você tem que... Ou você vai andando, ou empurrado. Ou você vai ficar ou nessa... Ou você fica na roda. Aí a roda sai aqui, ó. Depois, aí já era. Porque ou você mata, ou você fica o tempo todo nessa roda que você No vai loop. girando e vai
patinando, repetindo sempre o mesmo padrão de coisas na sua vida. Então, assim, entendeu o que significa a carta da morte, Barata? Não, eu entendi que depende muito onde então, for sair, né? aqui na Dos casa setores, 8, se sair a carta... Não, ai meu Deus, né? É que a Assim, mesma carta para cada setor vai passar uma informação diferente para a pessoa, né? sim. É que aqui, como é transformação profunda, escorpião É o denso. né? Então, é onde você realmente tem que É melancólico. matar aquilo que Por não que serve o pessoal mais. fala que meu signo... Opa! Meu Que Jesus. o meu signo é melancólico. Derrubei. Tem papel aí, moço? Tudo bem. Eita. Chaves. Tinha que ser eu, né? Tranquilo. Acho que é. Levanta o negócio aqui. Calma ali. Nós vamos por aqui. Sabe o que é? É água. Emoções. Emoções, gente. Interessante, hein? São as emoções caindo aqui, ó. Pronto. Aí. Lavou. É a carta da... morte, olha Olha lá lá. como é que é. Tá aqui, né? Precisava Olha lá, renascer. Precisava renovar alguma coisa aí, ó. Deve ser Não, tudo bem que faz tempo que eu não limpo aí, né? Aí, já deu uma limpadinha, ó. Já tá pronto. Já lavamos, já dá pra tirar o tarô pra você agora. Tô com medo. Bom, Vamos lá. a gente tava falando sobre a questão de cada carta nos setores e Isso. tal, né? Então, porque cada lugar, ela vai representar uma coisa. E aí, o que acontece? Vem também a historinha que a gente vai contar depois. Sim, porque você vai encaixar para a pessoa, para entender o momento atual e dentro das perspectivas de vida dela, ela caminhar. E assim, uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas, às vezes eu falo assim, mas tem alguma coisa acontecendo aqui? Aí, às vezes, tem consulente que olha dizendo assim, mas quem tem que saber é você, né? Então, assim, a gente não tem que saber tudo, Sim. né? Tem que ser um bate-papo. Tem. Então, assim, essa minha professora, Pode continuar. ela falava muito assim pra gente, tarólogo bom é curioso, Sim. né? Então, às vezes, a pessoa tem muitas coisas que eu falo assim, você quer saber sobre isso aqui? A pessoa fala, não. Eu falo, mas eu quero. Aí eu mesmo vou, porque eu não entendi o que ele falou, né? Às vezes... Então, assim, como eu estava falando, eu abro a mandala, depois que a gente leu toda a mandala, aí eu fecho, e aí começam as perguntas. Aí para a pessoa poder se Aí a pessoa direcionar. pode direcionar as perguntas. Ah, legal, Fabi. Acho que porque a pessoa, essa primeira parte, pelo menos como eu me sentiria, eu iria me encaixar no meu contexto de vida. Eu acho que até também a pessoa dá uma harmonizada e faz a pergunta de uma forma um pouco mais consciente, né? Normalmente, não tem muita pergunta depois. Porque, Você já vai falando para a pessoa. só que assim, às vezes, o que acontece? Algumas coisas a gente fica na dúvida, né? Fala, poxa, mas por que aqui tá desse jeito? Vamos investigar esse lugar? Vamos investigar o que tá acontecendo aqui? É que nem eu vou dar um exemplo de uma vez. Que depois que eu atendi essa pessoa, eu fiquei uns 4 meses sem abrir, porque eu fiquei com medo. Eu falei, não, eu não vou mais mexer com isso. Foi uma cliente, abri lá a mandala. E ela foi. Aí eu falei assim pra ela, tá tudo bem no seu trabalho? Eu falei, entendi. Eu falei, mas não tem nada. Porque quando sai a torre, não dá. A torre Nada fica como antes. Nada será como antes. né? A torre, ela desmorona, né? É desmoronar. E tudo bem. E ela, não, tá tudo bem. Aí eu falei assim, olha, peraí. Aí eu comecei a perguntar. Falei, não é possível, né? E aí saiu um homem, aí saiu uma mulher, aí e saiu uma doença. Aí começou a sair umas coisas. Eu falei, mas você tem uma mulher que trabalha com você? Como que é? Ah, não, é um homem. Eu falei, mas esse homem é casado? É casado. Mas foi muito claro o que estava acontecendo. Sim.
eu falei assim, olha, fica atenta, né? Só fica atenta no seu trabalho, né? Eu falei, mas tá tudo bem, se tá tudo bem, tá tudo bem. Sim. E aí foi interessante porque ela falou assim, ela veio no sábado jogar comigo e ela ia receber na sexta. E aí ela falou assim, Fabi, eu vou desmarcar porque eu não recebi, eu só vou receber na segunda. Eu falei, não, fica tranquila, você me paga na segunda, não tem problema, né? Sim. Você já pôs na sua agenda, eu também pus na minha, uma cliente que eu Sim, conhecia, sim. tudo bem. Aí foi assim, na segunda-feira, ela me manda mensagem. Ela falou assim, o meu chefe tá internado. Então, a mulher dele que tá tomando conta. A empresa tá quase falindo. A gente não recebeu, eu não sei se eu vou receber. Aí eu falei, Tudo não. bagunçado. E assim, ela não sabia de nada. O caos. Tava no externo, no... E aí aquilo, eu falei, gente, eu não quero mais saber de nada. Eu não quero mais, eu não quero mais. Então, esse tipo de coisa às vezes assusta, né? Sim. Porque, assim, ela ficou preocupada, porque eu não consegui disfarçar. Mas é que vocês mostram tão claro e a gente tá tão puro na hora da informação e... Assim, a pessoa veio atrás de algo que é pra evoluir. Então, mas é que aquela vez, assim, foi tão... Até a gente brinca Coisa até hoje com isso, pontual, porque eu né? falei, gente, saiu a torre. Cirúrgica. Eu falei, a torre não tem como ser outra coisa a não ser... Acabou, né? A empresa, o cara melhorou, tá tudo certo hoje, mas naquele momento... Tava indo... Não, e saiu a desmoronando. mulher, a doença, tudo... O cara ficou com Covid, sabe? Sim, Quase morreu. intensificou. Nossa, gente, foi assim. E ela falava assim, eu preciso te pagar, e não sei o que. Demorou pra ela me pagar, porque ela não conseguia. Até ela receber também, até as coisas se conectarem, né? Nossa, foi assim, eu falei, meu Deus. Então, assim, essas coisas acontecem, né? São histórias assim, que nem a menina da gravidez, essa. Mas isso não é normal, né? Então, eu costumo dizer que às vezes a pessoa vem para receber também uma informação e vem uma outra totalmente diferente, tipo atravessando, e você percebe que é como se fosse uma informação atravessando. Isso. Tipo, ó, isso precisa chegar para a pessoa, É. independente do que ela Se está perguntando. prepara que o negócio vai, né? Né? É isso. O tarô aponta, né? A Bastante. ponta. Não, e assim, foi muito engraçado, porque normalmente eu vou... Mas quando saiu a torre, me deu um... Falei, nossa... Pesado. Foi. Que é aquilo que a gente falou, pulou, assim. A carta ficava pulando, assim. Pega Você tem energia que da falar carta. isso, você tem que falar isso, você tem que falar isso. Não considerando coisas mais e menos importantes, mas só que algumas pessoas, algumas situações, tipo, parece que brilha, né? Uhum. E é interessante a pessoa ficar atenta quando vai buscar um oraculista. Teve um cara, um médium, falando assim, que ele não curte muito, é um médium, clarividente, não curte muito tarô, essas coisas, porque fala que tem muita manipulação, blá, blá, blá. Mas eu falei assim, mas só que quando a espiritualidade precisa dar um recado através do cara que está utilizando o oráculo, Dá. Uma vez eu fiz um atendimento onde as 12 casas, as 12, não foi uma, duas, três, as 12 falaram a mesma coisa. dentro da sua linguagem. As 12. Nossa, mas é interessante. A pessoa tinha que receber o recado bem expresso Ela não mesmo. gostou. Não curtiu. Nunca mais voltou. Fabi, você foi direta demais. Não. 12 casas falando a mesma coisa. E eu falava assim, de maneiras delicadas, de maneiras diretas, mas eu falei, olha, no final eu falei, olha, você me desculpa. Mas é isso aqui, ó. Ah, mas eu acho bacana saber, Fabi, assim, às vezes a pessoa tem que ter um estilo assim mais... Não digo direto pra magoar a pessoa, mas às vezes a pessoa precisa ouvir. Tem. E aí? Eu tenho um pouco esse estilo. A Fabi é porradão, né? Já deu a perceber, hein? Quem quer se consultar Ontem com a Fabi? hoje eu recebi um áudio de um cliente falando assim, Fabi, você é um furacão. Eu achei engraçado. Ele falou, você vem, a sua força, quando você fala pra gente, parece um furacão passando. Eu falei, tá bom, né? Tudo bem. Então eu vou levar isso como elogio, né? Mas eu acho a melhor pedida. Assim,
Eu falo assim, tento ser maleável, né? Tipo, homem, né? Tipo, Então, mas eu acho que isso é coisa mais dos homens. Porque eu acho que o homem, você tem uma energia feminina, o Alê. Vocês vão tão delicadamente, sem o machucar, com amorosidade, tudo, que às vezes eu. Entendeu? alguns Não- precisam do soco da Fabi. mais ou menos por aí, entendeu? Porque eu vejo, porque eu falei. Não, você não falou isso? Não, tem que ser. Não, tem que ser isso aqui. É isso, porque fala é que- isso. Né? Não adianta você ficar rodeando muito em algumas. Claro, você não vai botar o dedo. Sim. Às vezes é necessário, né? Mas eu vejo, assim, quando eu faço a roda de mulheres, quando trabalho com as mulheres não gostam de que você fique Muito não, enrolando, em rodeio, não gosta. né? É quando a mulher vai buscar, ela Vai vai logo, buscar ajuda, é porque ela quer ser ajudada. Então, assim, se você rodeia demais, ela vai falar, isso aqui não vai para lugar nenhum, né? Lógico, e aí acontece o quê, né? Assim, do envolvimento com o terapeuta, né? Entre Sim. homem e mulher. Por quê? Porque ela vai achar amorosidade onde ela não acha lugar nenhum. Então, às vezes, é interessante essa paulada, né? Sim. Na O impacto, né? Porque o homem não. O homem você não pode ir assim, na paulada. Dodói. É. Um homem mais dodói, Fabi? Homem é mais dodói. Muito mais. Ah, cara, Lê. Muito Ó, mais. Desculpa aí, eu tô em minoria, mas é. a Fabi tá denegrindo a nossa imagem. Não é isso. Não é Falando que a isso. gente é muito dodói. Eu acho que o Mas é homem, sério, é mas sério. eu acho que É o homem, verdade, se você verdade. for muito direta com ele, o homem ele tem essa coisa do se ofender. É o ego. Não, e assim, a gente não pode, sabe? Eu não sou, eu trabalho com mulheres, mas eu não sou aquela feminista louca, sabe? Assim, nada contra, tudo bem, mas eu não sou assim. Então eu acho que o homem, ele também teve toda uma história onde ele tá num lugar onde se você falar alguma coisa mais assim pra ele já vai virar uma chã, já vai, não, isso não. É tipo assim, engole o choro e vai. Isso, entendeu? Então E ouviu aí, muito, né, disso. exatamente. Então ele também está num local onde se você falar alguma coisa mais direta e mais como a mulher gosta de ouvir, o homem não vai aguentar. Pega bases e estrutura, bases estruturais, né? É. Sociais. Então a gente fica mais restrito mesmo, né? Não, eu acho que é assim, e eu vejo, sabe? Quando um terapeuta, por exemplo, eu me coloco no lugar, se vier eu for fazer uma terapia, e você começar a me... Vou falar, olha, vamos no ponto. Vamos chegar Vamos ao firme. ponto, aonde eu tenho que mudar. Sabe? Porque eu cheguei até aqui, porque eu já fiz um monte de coisa aqui. É, porque assim, com algumas pessoas você consegue ter uma linguagem mais direta. Outras pessoas é Sim, difícil. sim, Você vai sim. ter que ir dosando. Sim. Mas que geralmente, por exemplo, eu acabo pegando mulheres mais yang, que eu falo assim, que são as duronas, não sei o quê, e os homens mais yin. Que vai ser mais sensíveis, o cara vai, poxa, tal, ai, como que eu faço? Mas se o homem não é sensível, ele não vai buscar ajuda. Não busca. Entendeu? Não busca mesmo. Então, se você pegar um homem macho, né? É o do lido com tudo. Né? O homem O machão. yang, né? O homem com a força. Ele não vai buscar ajuda, porque ele não tem direito. E vai ter Culturalmente. um infarto no miocárdio. Conhecem, gente? Infarto no miocárdio? Ele não tem direito, AVC também? culturalmente, de buscar ajuda. Poxa, eu peguei uma cliente que a gente estava falando sobre isso, acho que com o marido dela, e ela falou assim, o cara teve um AVC. Por quê? O cara segura a bronca de tudo, segura a bronca de tudo no peito, mata no peito, tudo. AVC. Porque o que acontece? Ele não vai digerir nada, para algum lugar vai. Porque é impossível uma pessoa ser 100% tudo. Gente, a gente tá indo do tarô para É. a parte terapêutica. Mas é bem interessante porque mas é tudo a mas ver. É isso. É tudo a ver. Tanto que você vê, quem busca tarô é mulher. É muito mais mulher. É muito difícil você atender um homem. Fabi, agora, assim, pra mim, eu sempre atendi muito mais mulher. Agora eu tô indo com os Tá homens. vendo? Agora eu tô indo com Mas os é que homens. também tá abrindo bastante. De uns anos pra cá, assim, começou bem leve. Mas agora os homens estão buscando mais terapia e práticas alternativas. Então, mas por quê? Existem terapias que foram se abrindo para eles também, né?
eu acho, assim. Vamos falar, né, as terapias xamânicas, por exemplo. É sim. terapia de homem, Sim, os né? xamãs, Né? tá? É coisa de homem, né? Tudo bem que a mulher aguenta Sim. muito mais. Puxa, a Fabi tá batendo na gente mesmo, hein? Não, mas é que eu falo, né? Brincadeira. É uma terapia que o homem pode ir, ninguém vai perguntar nada pra ele, Sim, sim. ele não vai precisar falar nada. É que o homem tem medo de se expor, colocar a intimidade pra Exatamente. fora, né? O homem só vai no médico quando tá morrendo. Exatamente. Então, assim, E pra mostrar o peru pro urologista? Nossa Você acha que Senhora. o cara vai mostrar? Não mostra, né? né? Então é isso, essa forma terapêutica que eu uso, né, que às vezes... Mas eu não sou agressiva, eu sou muito amorosa, mas eu sou direta, eu não consigo... Porque eu penso assim, se eu preciso falar isso, eu não vou esperar para falar isso em 4 sessões, eu vou falar na primeira e a gente já resolve nas 4. Sim, você prefere abordar e já colocar os pontos e falar assim, olha, tudo bem, é dolorido agora, mas tem como você Mas se direcionar. vamos seguir esse caminho? Vamos seguir? Eu te dou a mão. Vamos que eu te dou a mão pra gente seguir. A minha postura, muitas vezes, Fabi, assim, até algumas coisas até consigo ser direto, mas eu entendo que eu tento mais do lado do acolhimento, em função de ser o homem, né, de Sim. ser a minha estrutura, mas só que eu, na hora de ouvir, eu prefiro muito mais o direto. Tá vendo? Porque você tem esse lado. Eu prefiro, sabe, assim, poxa, fala, não, eu vou ser um bom ouvinte. Dói dolorido, mas eu vou ser um bom ouvinte. Porque ali você tem o fato, né? Você tem o fato, você segue. É que lidar com coisa muito... A gente já lida com algo que... Não. Não é abstrato que eu ia usar, Ai, como fala? Eu fugi o termo. Mas seria assim, algo que não é tão concreto já. Você vai rodeando, sabe? Rodear no negócio, né? Às vezes, claro, você precisa trazer, depende do que tem que ser com muita calma. Subjetivo. A gente já lida muito com as coisas subjetivas. Isso, talvez, né? Tá. Quem sabe? Aí eu acho que isso traz mais ansiedade, né? É assim, é a mesma coisa, por exemplo, no Tantra, eu sou assim também. Pauleira. Pauleira, porque a gente tem que... Não é pauleira, mas assim, pô, você tá ali. É o momento. Você tá se entregando, vamos deixar vir, né? E em qualquer outra, né? Técnica. Mas isso é o seu estilo, Fabi. Eu acho que isso também demonstra uma segurança. E é legal as pessoas que estão ouvindo e tal. Poxa, vão querer. Cara, eu quero ouvir. Eu quero direcionamento. Poxa, tá falando sobre tal caso, tá falando sobre tal segmento da minha vida? Eu quero entender. E o tarô, assim, hoje eu vejo assim, o tarô podia ser a porta para todas as terapias, né? Eu também acho. Porque ele é tão rico em tudo. É que você precisa ter uma conversa primeiro, entender e para direcionar, né? Então o tarô, ele vai abrir a sua vida. Mesmo aquilo que você nem sabe que tá ali. Né? Ele vai abrir a sua vida, ele vai abrir suas dificuldades, ele vai abrir as suas felicidades, ele vai abrir o que tá dando certo, ele vai abrir o que falta um pouco. Né? Então eu acho que... Sim, vamos ver se tem perguntas aqui. Vamos tirar o tarô pro Rafa. Se ele vai ganhar. Vamos tirar se ele vai ganhar no kart no domingo. Bom, então assim, Fabi, pra gente poder, falando a dúvida sobre tiragem, na verdade, só pra gente poder mostrar um pouquinho o seu estilo. Fabi, tem alguma jogada simples que você possa fazer A gente pode fazer uma jogada de 7 cartas numa pergunta. Pode ser 5, 7. Aí a gente vê. Bom, baratinha. Eu? Pô! Não, esse negócio de vai ganhando kart. Não, isso é uma brincadeira. Uma pergunta relacionada a autoconhecimento. Não, você pode falar, eu vou ganhar no kart. Aí o Tarô vai falar, você precisa se olhar melhor. Você precisa treinar mais. Se dedique mais aí. Treina não pra ver se você não fica em último. É comigo mesmo? Não sei. Tem que ter alguma coisa trivial assim pra não... Mas eu tenho que fazer uma pergunta? É isso? Fabi, pode ser o Rafa e pra mim também? Então faz com você primeiro. Comigo primeiro? Nossa, que medo. Nossa, eu quero. Fabi, eu quero que um recado
uma orientação para a minha parte espiritual. O negão já sabe fazer a pergunta. Eu ia perguntar, então, Claro, pô, eu... Uma coisa importante no tarô, quem for num tarólogo, saiba fazer pergunta. Exatamente, esse é o problema. Já anota no caderninho. Né? já Porque vem. quanto mais objetiva a sua pergunta, melhor é a resposta. Sim, eu quero... O que é espiritualidade que ela fala pra mim assim, com relação à minha parte espiritual? Pode cortar. Olha, gente, que honra. A Fabi vai responder uma pergunta pra mim. Eita, nós. Vamos ver, né? Ixi, a Fabi vem me Às bater. vezes ela não tá sozinha. A Fabi vai me bater. Eita. Olha, olha. O que você perguntou mesmo, negão? Sobre a minha espiritualidade, minha parte espiritual. O quê? O que eu preciso saber sobre a minha parte Você espiritual? quer que eu responda mesmo? Fabi, pode responder tudo. Bate. Gostei das de ouros. Ó. Eu curti, tô curtindo. São 7 cartas ou é só isso aí? Cinco. Na verdade, a gente pode ir. Eu posso puxar aqui também, ó. Na verdade, a gente pode ter uma intuição de parar, Sim. né? Mesmo a falar 7 cartas, mas Se sentiu que concluiu. o que normalmente eu faço, eu nunca termino no negativo. Entendi. Então, se na sétima, vai, até 7 cartas. Deu 5 aqui, eu acho que tá legal. Mas, por exemplo, aqui, se saísse uma carta negativa, eu continuaria até eu ter uma resposta positiva, Entendi. tá? Como se fosse uma conclusão e direcionamento. Isso, porque eu não gosto de finalizar no negativo. Entendi. Isso por quê? É Porque, uma técnica, uma estratégia? não, na verdade, você vem num negativo e aí o tarô, eu peço para ele te dar uma orientação para você, para onde você vai. Sair do ponto. Exatamente. Tá? Então, aqui, a pergunta... Sobre minha espiritualidade e o recado que ela tem pra mim. Então, aqui o que saiu? A roda da fortuna, né? Rainhas de paus, as de copas, as de ouros, 9 de ouros. Então, assim, a gente pode colocar aqui, eu gosto de trazer o passado, né? Então, assim, aqui, o que acontece? Você rodou muito, você cometeu várias vezes o mesmo erro, sua espiritualidade é ancestral, vem de encarnações, né? Que é a roda. Você tem uma força muito grande que te centrou em algum momento. Me bateram, Fabi. Me bateram. Senão não tava na espiritualidade, Né? não. Não ia estar nem aqui hoje. Então, assim, essa força, né? O que eu olho a rainha aqui, eu vou explicando um pouquinho Sim, o sim. que eu vejo aqui, né? Então, assim, você estava rodando, é como se você estivesse ali patinando, né? Que a roda, ela significa muito isso, né? De você não sair do mesmo lugar e, ao mesmo tempo, trazer coisas do passado, de encarnações passadas, e não conseguir resolver. Então, você estava ali. Tipo assim, o Leandro, ele pisou na bola muitas vezes, não saía do lugar, patinava. Lembra o 5 de copas que eu falei? Em cima do muro? Isso, Esse é o isso. Leandro. E aí, algo veio para te transformar. Então, essa rainha, eu enxergo ela não como uma mulher, mas como uma força que veio de cima para baixo, né? Então, assim, a rainha de paus, ela é uma rainha extremamente formosa, né? Ela é uma rainha, e aonde ela traz o que? A transmutação, porque ela trouxe o fogo para você. Então, nessa derrubada, você teve que se transformar e começar a olhar mais para você. Isso te remete a alguma coisa que aconteceu com você, negão? Remete. É que, gente, eu não vou ficar abrindo detalhes, mas remete. E aí, quando você se enxergou e se amou mais, trouxe mais o amor, né? Porque aqui o que faltava muito era o amor próprio mesmo, né? O As de Copas é você se olhar, né? O começo de se amar. E aí, quando você conseguiu isso, e aí você começou a caminhada realmente, né? Aqui veio o As de Ouros, que é onde você
se colocou na caminhada, estou pronto para seguir em frente, com os 2 pés no chão, aterrado. E hoje você está no momento onde você está começando a colher. Fabi, eu curti. Gente, por favor, a Fabi tá super recomendada para vocês. Não sei se teve alguma coisa que, Não, né, tem. pode... Né? Tem muito a ver, Fabi, tem muito a ver. Né? Porque a gente pega as nossas características e como a gente age de forma comum e como a gente fica nos loopings, né? E às vezes ocorre alguma coisa que é até desconfortável e vem com uma energia bem impactante para que você mude. Olhe para si e comece a dar os seus passos. Aqui foi bem isso. E, assim, muitas vezes a rainha de paus, ela surge caracterizando uma mulher mesmo. Mas no seu caso eu não consigo ver. Eu consigo ver uma força vindo de cima para baixo mesmo. Legal, Fabi. Que é a questão do intuitivo, a Fabi capta. Mas é isso mesmo, Fabi. Você tá, assim, claro, não é um julgamento no trabalho, é que caiu muito bem com o meu momento atual. Por que eu parei aqui? Porque para mim isso aqui já é colheita de frutos. Então eu não preciso ir mais para frente. Porque para frente, o que ia começar a repetir? Só para o pessoal. Fabi, posso tirar só a carta que o pessoal vê? A carta que a Fabi retrata como colheita de frutos aqui, ó, é o 9 de ouros. Tá vendo que tem um homem ali, ó, e a colheita? Só para vocês entenderem que na jogada tem todo um sentido, né? É legal pra caramba, gente. Vale muito a pena vocês usarem o oráculo como um método de orientação. E aí, aqui, se você tivesse em dúvida do que você fazer com a sua vida espiritual, aí a gente seguiria. Entendeu? Poxa, tenho dúvida. O que eu posso fazer para então aqui, ó, eu cheguei nesse ponto. E agora, para onde eu vou? A gente seguiria com uma outra pergunta. Fabi, você entrou na veia da questão. É que, lógico, aqui a gente, né, não vai abrir nada para ninguém, porque são coisas pessoais, né? Porque assim, gente, é super sigiloso. Aqui a gente está fazendo uma demonstração e até para vocês sentirem o quanto vocês podem explorar na pergunta e também explorar como vocês podem caminhar após esse esclarecimento. Tá? Sim, porque não precisa fechar. Sim. Bom, Baratinho, e aí? Fabi, pode? O Barata pode perguntar? Pode, tranquilo. Você deixa? Você quer perguntar, você vai ganhar. Vamos Pergunta... perguntar fofoqueira, você vai ganhar. Você fez uma pergunta profunda. Eu tô pensando aqui, mas não achei nada tão profundo assim. Mas não precisa ser profundo. Tá bom, eu quero... Sei lá, eu quero entender sobre a minha vida profissional, por exemplo. Como que ela tá... É profundo. Lógico que é. É amplo. Fui bem, mais ou menos? Foi bem, foi bem. Gente, o baralho é muito bacana porque em alguns momentos a gente está, sabe, assim, na escuridão mesmo, no escuro. Serve para que a gente consiga se identificar, se acalmar também, né, com relação a algumas coisas e pelo menos sentir que é mais assertivo, né? Uma coisa que eu gosto muito é de deixar a pessoa livre para cortar. Eu também. Porque no corte eu já vejo. Leitura do corte. Só saiu os caras, Boratinho. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Ó, tá vendo? Eu tô na 5ª carta. Essa é uma carta que eu não gosto de terminar. Sim. Porque pra mim ela não é uma carta positiva. Então eu continuo. Aqui não tem como continuar, né? Sim. Você quer saber da sua vida profissional, é isso? Uhum. É complicado, né? A gente fala, né? Fala aí, com pô. várias pessoas ouvindo, né? Até. Bom, enfim. Tem umas 1000 pessoas que vai ver isso. Oh, né? Tá meu certo. Deus. É assim, você vem lutando muito, né? 嗯 Por um tempo, você lutou muito
para conseguir ser reconhecido, né? Na sua vida profissional, não foi fácil. Teve muitas mudanças, você ia para um lado, às vezes ia para outro. Você sabia o que você queria, mas você teve que lutar bastante até você conseguir ter esse reconhecimento. Chegou numa época, não muito longe, onde você acabava ouvindo muitas coisas. E você ficava confuso nas decisões que você ia tomar por ouvir outras pessoas. Mas, né, você parou. Você ficou parado. Hoje, o que acontece? Então, depois dessas fofocas todas, que realmente era fofoca, né? A carta da fofoca. Então, você veio, recapitulando, você veio lutando, se transformando, tentando ser reconhecido, mas com muita dificuldade, porque você ouvia muito o que os outros falavam. Quando você fez essa parada e se focou em você mesmo, você se centrou em você, eu acredito que você está nesse momento agora, que é onde você realmente se achou, você continua se modificando, você continua crescendo, você continua querendo ser reconhecido, né? Trabalhando para o seu crescimento profissional, mas hoje você já tem um direcionamento para onde você quer ir, você está indo para o caminho certo, você está sendo reconhecido, e assim, o caminho que você escolheu é o caminho certo da sua vida. Que é claro, né? A carta da estrela, eu acho bem bacana, né? Ela é maravilhosa, ela o caminho do direcionamento, o olhar, você conseguiu enxergar aquilo que você quer. Agora uma curiosidade, né? Você falou, eu não gosto de parar numa carta que não é muito legal. Essa carta, que é a quinta, é isso? Isso, é essa aqui. O que é essa carta? Então, ela pode ser aqui no momento. Porque o que aconteceu? Aqui eu não sabia o que ela significava dentro da sua resposta. Então, aqui o 4 de espadas, você poderia estar parado porque você não quer se mexer. Você está parado porque você está ouvindo essas fofocas da carta anterior. Entendeu? E você não consegue se movimentar porque isso está te segurando. Por isso que eu precisei de uma outra carta para saber o que era essa carta de você parado. Assim, por saber de algumas coisas, porque o Barata e somos amigos íntimos, isso aqui, assim, ó, é totalmente a situação do trabalho, Barata. Né? É que eu não queria usar essa palavra, entendeu? Mas é essa palavra que tem que usar. Sim. Né? Então, assim, por que eu quis outra? Porque aqui, no 3 de paus, significa que você conseguiu, nessa sua pausa, você conseguiu enxergar, transformar algumas coisas dentro de você, e aqui é como se você estivesse começando a ser glorificado pelas escolhas que você fez nessa pausa. Entendeu? Entendi. Tem tudo a ver. E a carta da estrela. E a carta da estrela é carta de direcionamento. Então, assim, é uma das cartas mais positivas, Deixa eu né? só mostrar pro pessoal a carta da estrela, licença. Eu tô referindo no jogo do Baratinha. Gente, essa carta da estrela, tá vendo? A observação. Que é legal, gente. Que é legal? O arquétipo, tá vendo? Então, assim, ele diz muito sobre o que a carta tá querendo transmitir. Na mitologia grega, quem é? É a caixa de Pandora que se abriu. Né? Então, assim, tá saindo tudo, mas saiu... Você conseguiu tirar tudo que tinha dentro da sua caixa de Pandora de ruim e conseguiu achar o seu direcionamento. Em meio a todas as confusões da vida, você conseguiu se centrar. Isso. Cara, faz todo sentido. Porque, que a galera que... Você me conhece, né, negócio? Você sabe mais ou menos o que rolou já, né? Mas, resumindo aí, a Fabi não tem nem ideia. Acho que você nem sabe onde eu trabalho, né? Não. Enfim. Eu sei que você gosta de kart, a única coisa que eu sei. Mas, assim, eu trabalho numa empresa, já faz 9 anos, né? Tô indo para 10 anos. Então, eu fiquei muito tempo parado no mesmo lugar. E tem tudo a ver com o que você falou, por conta de ouvir muitas coisas e tal. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não quer saber? Eu vou fazer do jeito que eu acho que eu devo fazer. E aí fui estudar e tal.
recebi agora, uns 2, 3 anos atrás, algumas oportunidades que tipo assim... Foi reconhecido. Exatamente. Que E é essa aqui, e ó. muita gente falou, meu, você tá louco, você não vai chegar ali. Essa Impossível. parte de transitar pra cá, na hora, encaixa na situação. E aí aqui, ó, você vê a carta, é a carta de reconhecimento. É uma carta de reconhecimento. Tudo bem que agora aconteceu algumas coisas, enfim, por destino ou não, mas talvez eu tenha dado Você tá alguns no passos começo de caminhada. talvez eu dei uns 2 passos para trás para Mas não tem problema. talvez dar alguns passos para frente, mas enfim. Mas tem tudo a ver, né? É bem Tem legal. tudo a ver, tudo a ver. Porque aqui, né, a carta de paus, né, que é a transformação, e aqui você tá no 3, né? Então ela tá no começo, algumas coisas vão acontecer ainda, algumas coisas você vai ter que mudar. Não tem jeito. Infelizmente, todo dia a gente tem que morrer pra, né, Pra nascer de novo, né? Sim, sim. Mas muito bacana, Fabi. Eu acho legal, e claro, cada oraculista tem a sua linguagem. E a sua abordagem também é direta. E isso também que é bacana. Gente, isso que é uma jogada simplificada, tá? Quando vocês forem com a Fabi, ela vai jogar a mandala, ela vai falar sobre você como indivíduo, tudo, fomentar você, colocar um pouquinho de foguinho. Dar uma cutucada na ferida. Que nem aqui eu fiquei, falação, né? Eu não queria usar a palavra, né? Não, mas pode falar, Fabi. Fofoca. Mas assim, é bacana como o oráculo ele acaba sendo algo bacana até para confirmar, tipo, poxa, então tô no caminho certo, que no caso do meu profissional. Então, tem o aspecto que não tá tão legal, de repente eu vou fazer os passos para trás, mas isso é só o início da caminhada. Sim, o início da caminhada, porque ele tá no começo ele tá começando a ser exaltado, glorificado pelo caminho que ele tá percorrendo, né? Bom, Fabi, É isso. o que mais você gostaria de falar sobre o baralho ou falar sobre a sua consulta para o pessoal aí de casa? Gente, eu acho que a gente falou bastante, né? Acho que deu para entender bem. Eu gostei de poder falar, porque uma coisa assim, particular minha, que eu não costumo fazer as perguntas, né? Sim. Eu não trabalho com uma pergunta, 2 perguntas. Eu estava até querendo ver uma maneira, tal, mas eu normalmente, quando uma pessoa me procura para o tarô, eu não abro de novo antes de 6 meses, porque eu não gosto que ela fique dependente. Sim, interessante isso. Né? Então, assim, 6 meses, mais ou menos 6 meses, acontece alguma coisa. Então, assim, pelo amor de Deus. Algo que altera muito. Né? Aí tudo bem, a gente pode dar uma olhada, mas eu acho que a dependência é uma coisa que eu não gosto de criar em ninguém, em nenhuma terapia, né? Então, e no tarô, eu costumo trabalhar dessa maneira, de indicar, assim, terapias, né? Lá no espaço, que a gente tem várias terapias. É no Seriadaço que você joga o tarô mesmo. Sim, sim. É só presencial ou não, online eu faço também? Online também. Faz online também. Faço online também. O tarô eu consigo fazer online tranquilamente. E para você, porque é uma pergunta, porque eu também jogo online. É uma pergunta que a pessoa sempre fala. Responde a mesma coisa? Eu falo, para mim é a mesma coisa. Quando eu tô sozinha no local, né? Eu faço toda a minha preparação, que nem aqui a gente não faz nenhuma preparação, tá? Mas eu faço toda a minha preparação, põe minha vela, meu incenso, meu vinho, tudo, né? E a pessoa tá ali, no celular, na minha frente. Para você consegue captar a energia da pessoa normal, né? Normal. Depende muito também da pessoa estar ali ligada comigo, porque se ela tá conversando comigo, fazendo um monte de coisa... Sim, a pessoa também tem que ter o comprometimento de estar ligada e focada na consulta. Eu já fiz, inclusive, sem vídeo. Só falando. Já fiz. Algumas vezes, algumas pessoas não têm vontade de se expor, né? E num passado, quando a gente joga por telefone... eu não cheguei nessa fase, não. Eu já joguei por telefone. Não, essa parte aí eu não tinha ainda, não estava aí nesse lugar ainda. Então, assim, online, tranquilo. Né? Algumas coisas dá para fazer online, algumas orientações, né? Depois, né? O que sair no jogo. Algumas coisas tem que ser presencial, se for algo mais assim. E
Normalmente é isso, eu vou orientando depois, né? A questão espiritual, como eu tenho uma casa onde eu trabalho espiritualmente, então, às vezes eu não preciso que a pessoa venha. Eu levo o trabalho lá dentro, não faço trabalho Sim. em casa. Sim, sim. Não, mas é Né? bacana, Fabi. É legal para você entender que não vai ficar só na informação, você tem condição de conduzir a pessoa para uma melhora, né? Sim, sim, né? Aí tem a questão de um pouquinho que eu trabalho com a bruxaria, então às vezes eu entro com isso, Fabi é bruxa antiga. né? Então às vezes no tarô mesmo fala, olha, né? Você sabe que tem algumas coisas que tem que ser ali, tem algumas coisas que tem que ser. Às vezes eu oriento a pessoa. Em olha, egrégoras diferentes, para a pessoa acessar a melhora, é. né? Às vezes eu oriento, olha, cuida do seu anjo da guarda, né? Proteção. Então tudo isso eu oriento no tarô. Eu não sei. Eu sinto a necessidade, porque se a gente tem as ferramentas, né? Que nem eu trabalho no espiritismo há, sei lá, quantos anos, né? Eu tinha 12 quando eu comecei a trabalhar. Então, poxa, quanta coisa eu já aprendi cambonando, né? Olha, acende uma vela pro seu anjo da guarda com um copinho d'água, toma um copinho d'água Sim, depois. sim. Você sabe essas coisas que você não vai fazer mal para ninguém? Sim. Então, não me custa orientar, porque a gente tem esse conhecimento, né? Sei lá, quando eu trabalhei na linha dos ciganos, eu aprendi muito a trabalhar na igreja, né? Olha, vai lá na igreja, acende uma vela para tal pessoa lá na igreja. Deixa lá e sai correndo, né? Sim, sim. Então, assim, essas orientações eu acabo dando e trabalho e também aí oriento nas outras partes, né? No xamanismo, no tantra, na massagem xamânica, na massagem, enfim. Aquilo que a pessoa necessitar e você conseguir trazer ela para melhora, você acaba Sim, fazendo. sim, sim. É isso. O meu trabalho é esse. Gente, é muito bacana. Bom, curto vocês demais. O Ale, Fabi, né? Vocês sabem que a consideração por vocês é grande. Já são da casa, né? Já são da casa aqui Exatamente. para falar sobre espiritualidade. Espero que vocês venham mais. Ah, eu gosto, hein? Ô, Negão, vamos bolar uma pauta pro Ale de novo? O Ale precisa. O Ale ficou fugindo quase um ano do podcast, poxa. Não, mas Ok. mas só que a gente sabe que a vida é corrida. E às vezes a gente sempre quer trazer os amigos e amigos que tenham um conteúdo bacana e rico, né? Para trazer aqui para os nossos espectadores do Pode Tudo e Mais um Cast. Eu vou fazer uma propagandinha aqui, pode? Opa, à vontade. O que nós temos no Espaço Suryadas? Então, dia 30 agora, né? 30 de julho, a gente vai fazer um chá. No espaço, não vai ser no espaço da Suryadas. Xadê? Pra gente então, né? Vou fazer um chá. Não, a gente vai fazer um ritual xamânico, né? Das Sim. medicinas da floresta, com ayahuasca, rapé, sananga. A música ao vivo, né? O Ali traz as músicas. Vai ser onde, Fabi? Então, vai ser na Vila Madalena. A gente não vai fazer no espaço nosso, porque Sim. tá pequeno. Então, a gente fez uma parceria com esse espaço. Um espaço chama Arvoredo. É uma delícia, assim. Tem um jardim, dá para fazer um Bacana. fogo lá fora. Então, vai dar para dançar bastante. Que eu falo que eu sou a rainha da dança do ayahuasca, né? Eu trago, assim... E, assim, uma coisa que eu gosto de falar dos nossos rituais, assim... Que tá muito gostoso, porque não é um ritual engessado, né? Ele é um ritual com muita responsabilidade, muito cuidado, mas é um ritual aberto, alegre. Então, ninguém precisa seguir aquilo, sabe? Assim, tem que ficar deitado, tem que ficar sentado. Não, se tiver com vontade de dançar, você dança. Se tiver com vontade de ficar sentado, você fica. Se você tiver com sua esposa, seu marido, você pode ficar de mãozinha dada, né? Contanto que não Sim, atrapalhe, né? O momento de falar, cada né? um. Agora eu tô com vontade, preciso de um abraço. Tá bom, não tem problema nenhum, sabe? Não, a gente deixa muito livre. Porque, como eu disse, com essa ida que a gente teve para Bahia, lá para o sul da Bahia, né? Para Caraíva, nós aprendemos muito isso, sabe? Na simplicidade da liberdade da espiritualidade. Sim. Que você colocar muitas regras, às vezes você acaba atrapalhando um ou outro. Esse não estou criticando nenhum trabalho. Nosso trabalho está sendo assim. Então, Sim. não é aquele trabalho com sofrimento. Se você tiver que passar pelo seu perrenguinho lá, pela sua peia, você vai passar. Mas a gente está ali atento
E essa alegria, eu acho que está sendo bem a característica, assim, Sim, dos novos trabalhos. Trazer a leveza, né, Fabi? É. Trazer a leveza. Bacana, É isso. gente, Então, assim, bacana todo mundo mesmo. convidado. Quem quiser saber mais é só acessar. Bom, tudo estará na descrição, o Instagram, os contatos do espaço de vocês estarão na descrição deste podcast. É muito, muito bom estar aqui com vocês. Tá, mas só, brigadão mesmo, Fabi. Ótimo, muito obrigado pela leitura. Que você receba essas bênçãos em dobro, tá? Em triplo, o que der aí. E que vocês voltem, Sim, voltamos. tá bom? Obrigada, viu? Fabi, brigadão Obrigada, mesmo, viu? de coração. Obrigada de verdade, gratidão. Ale, valeu. Falou, galera. Um abraço. Até mais.